Aleluia, glória a Deus. É nóis, como diz. Rapidinho, gente, só preciso achar. Amém. Muito bom ver vocês novamente. Ontem a gente teve um momento bom, né, Léo, de oração aqui. Foi uma bênção. Quem pôde estar, assim, realmente o Senhor tem movido. A gente já está clamando e por esse lugar, né, de uma maneira nova, de uma maneira mais profunda. E, gente, hoje eu vou falar de uma coisa muito simples, ao mesmo tempo muito profunda, muito poderosa, que é quem é Jesus. Sabe, assim, fiquei orando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor me levou a pensar sobre isso, né? E eu tenho pensado como o entendimento, gente. A gente sabe que a nossa batalha, né? A batalha espiritual, ela está toda na nossa mente. Por quê? Porque o entendimento, ele é capaz de trazer, dependendo da forma como você entende, oh, aleluia, você consegue viver coisas profundas ou não. O Gu acabou de falar isso aqui. Quem prestou atenção é exatamente o que o Senhor está querendo falar. O teu nível de revelação sobre quem Deus é o que vai definir o quanto você vai viver nele, né? O quanto você vai experimentar de Deus. E eu fiquei lembrando, o Senhor me fez lembrar. Vou começar a contar um pouquinho do meu testemunho do início da conversão. Eu era uma menina completamente avessa à igreja. Eu nasci num ambiente onde meu pai era totalmente contra, muito intelectual, né, assim, na visão dele, de descendência judia. E ele era totalmente assim, cara, a igreja é o ópio do povo, né, sabe aquela visão, né, assim, é só para enganar o povo, só quem é muito simples e não tem instrução, essas são as pessoas que acreditam. Jesus é um charlatão que ele falava e isso, nada disso tem sentido. E eu cresci com aquela visão deturpada de quem era Jesus, né? Até que eu tive um encontro com pessoas que falavam desse Jesus e por algum motivo que eu não conseguia explicar, enquanto eles falavam de Jesus, eu chorava. Eu não conseguia explicar. Eles falavam e um amigo meu recitava a Bíblia e eu chorava e eu falava, cara, tem alguma coisa aí que é diferente de tudo que eu conheço. Porque eu procurava tudo, gente. Pensa numa pessoa que lia sobre tudo. E me embrenhava, espiritismo, budismo, nova era, então achava assim, uau. Mas quando eles falavam, eu ficava assim, alguma coisa acontecia. E quando eles conseguiram me levar na igreja, que eu fui mais pela amizade, porque eles eram músicos, achava legal. Cheguei na igreja, quando eu vi a minha sogra cantando e o grupo de louvor tocando, eu me derramava, eu chorava igual um bebê. Eu falava, gente, sei lá o que é isso. Eu só sei que isso aí tem alguma coisa aí que eu preciso conhecer mais, né? E eu fui no retiro e começava a ouvir, não entendia nada, gente, das palavras, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu tinha tentado ler a Bíblia anos antes, porque tinha um amigo que era católico e me mostrou, e eu não entendi nada. E cada vez que eu lia naquela época, eu falava, gente, isso aqui não, sei lá, isso é muita maluquice, como é que alguém acredita nisso aqui? Essa era a visão que eu tinha. E aí, quando eu fui entrando nisso, os meus olhos começaram a ser abertos. E eu pensava assim, gente, mas como que as pessoas acreditam que a Bíblia é verdade, né? Tipo, tem toda aquela questão e tal. E o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E eu fui num retiro, e naquele retiro eu falei, cara, eu vou me batizar e ver qual é. E eu saí das águas cheias do Espírito Santo, e eu nem sabia o que era isso, o que era batismo no Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar, saí das águas falando em línguas. Eu falei, gente, o que é isso? E quando eu fui para a Bíblia e eu vi que estava tudo escrito lá, eu falei, gente, a Bíblia é a verdade. E aí eu tive um sonho. Foi um sonho tão emblemático, assim, foi tão poderoso. Eu sonhei que eu estava dormindo e alguém chegava na beirada da minha cama e meio que soprava, batia assim. Eu só vi o vento vindo daquele movimento. E aí eu acordava no sonho, né?
E como que caíam coisas do meu olho e eu começava a ver. E na hora que eu acordei, eu vi um demônio enorme do Hitler, né? Acho que da minha descendência judia, né? E ele estava caindo. Eu só vi ele ruindo e eu orava, né? Eu acordei, vi o demônio e começava a interceder e ele ia caindo. E eu acordei, aquilo tudo era muito novo para mim, gente. Não estava entendendo nada, né? Mas eu acordei e eu sabia que aquele sonho era de Deus. Eu falei, não, Deus, me fala. Já tinha ouvido falar de pessoas que tinham sonhos e tal. E eu comecei a orar, Senhor, fala comigo, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. E aí veio no meu coração, a palavra Ananias. Eu falei, não, o que é Ananias? Quem é Ananias? E aí, olha que interessante, gente. Eu fui na Bíblia procurar Ananias e quando eu vi, a primeira passagem que eu vi era de Ananias e Safira. E o Espírito Santo falou, não é esse Ananias, tem outro. Eu falei, gente, eu estou ficando muito maluca, acho que eu vou ligar para a pastora, porque eu não sei o que está acontecendo. E comecei a procurar. Aí eu perguntei para alguém, eu falei, gente, existe um outro Ananias? Eu acho que foi a Carolzinha, acho, na época, era a pessoa que eu tinha acessível lá. E me falou, aí eu fui lá me deparar em Atos 9. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Gente, é muito tremendo, Deus é muito maravilhoso. Quem era Ananias? Vocês conhecem a história de Paulo, né? O Saulo, que era um judeu que perseguia o povo de Deus. E ele tinha acabado de pegar uma carta com os líderes, né? Os fariseus, para matar todos os cristãos. E no caminho para Damasco, que era onde ele ia para executar o que ele queria fazer, de repente veio uma luz muito poderosa. E ele cai, bom, a gente não sabe, tem a teoria de que ele caiu do cavalo, que ele caiu, a gente não sabe que ele ficou cego, de repente ouviu uma voz muito forte, falando, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dali ficou cego 3 dias e ficou sem comer todos aqueles dias, sem entender nada. E ele teve uma visão. E na visão, Deus falava para ele, olha, vai vir aqui um homem e vai orar com você, o nome dele é Ananias. E ele vai orar com você e você vai recuperar a sua visão e você vai saber o que você vai fazer. E, gente, quando eu li isso, eu falei, caramba, tem um outro Ananias. E o Ananias que vai orar com Paulo e que ele ora com Paulo e cai as escamas dos olhos e Paulo vê. Nossa, eu preciso ler esse finalzinho aqui com vocês, rapidinho. Olha só, bota aí, Vict, Atos 9. Acho que eu vou ler aqui do 8 ao 20. Putz, e agora que eu tô sem os numerozinhos aqui. Não, Senhor, bota naquele ali, ó. Mostrarei. Então Ananias foi. Eu não sei exatamente qual é, mas fala assim. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse. É esse aí que você tá? No chão, abrindo os olhos, não. Tá, obrigada. Tá. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Pode continuar. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Gente, é uma revelação tão profunda. Porque Paulo não tinha ideia. Ele perseguia Jesus. Mas algo aconteceu espiritualmente que abriu os olhos dele, ao ponto dele começar a entender então que Jesus era o Filho de Deus. E aí, gente, imediatamente ele começou a pregar. Então as sinagogas não entenderam nada, os judeus não entenderam nada. A vida dele foi completamente transformada porque os olhos espirituais dele se abriram. E ele de repente entendeu tudo. Meu Deus, então Jesus é o Messias, né?
E eu comecei a orar e falei, Senhor, do mesmo jeito na minha vida, né? Eu tive aquela revelação, eu entendi, meu Deus, Jesus é o Filho de Deus, e eu não tinha entendimento do que era isso. E eu comecei a orar, e eu sinto que a gente precisa falar de novo de quem é Jesus. Sabe, porque muitas vezes a gente começa a ter na igreja um motivation, né? E a gente é sempre incentivado a coisas boas, mas a gente não vai muito profundo. E o tema de Jesus é uma coisa tão complexa, e quanto mais você busca, mais você entende a grandeza do que Ele é e do que Ele fez. Que se a gente falar pouco de Jesus, a gente vai estar sempre no raso, e a gente vai ser uma presa fácil para o inimigo. E eu creio que hoje o Senhor quer equipar a gente com entendimento, conhecimento, noção do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus, para que a gente não seja enganado. Sabe, para que o inimigo não leve vantagem sobre nós, entender quem é Jesus. Que diferença tem Jesus de todas as outras religiões? Gente, Jesus, Ele é único, não existe nada que se compare a Ele. Mas por quê? Às vezes a gente não consegue nem explicar. Então eu, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos mais profundamente, e cada pessoa aqui, Senhor, independente do nível de entendimento que ele já tenha, possa hoje, Senhor, abrir ainda mais e conquistar ainda mais em Teu nome, Senhor, e viver uma vida ainda mais vitoriosa em Ti, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, queremos ver, Senhor, em nome de Jesus. É tão tremendo, ó, coloca, Vitória, Colossenses 2. Gente, eu acho lindo, quem, né, gosta de ler as cartas de Paulo, né, ele o tempo todo está orando, e orando pelo quê? Se você perceber, Paulo está o tempo todo orando pelo entendimento dos membros ali, de Colossenses, de Filipenses, de Efésios. Ele batalha em oração pelo entendimento daquelas pessoas, sabe? Para que haja revelação. Então, aqui em Colossenses 2, ele fala: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, gente, olha isso aqui. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é muito tremendo isso? Alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Tá, então eu vou dar uma volta aqui rápido, em nome de Jesus, para a gente entender. A palavra fala assim: no princípio era o verbo. Isso está no livro de João, né? João 1. E aqui João está falando de Jesus, né? No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe aquele começo lá de Gênesis, né? Haja luz e houve luz, né? Haja água, houve água. Esse verbo, olha que coisa linda, a expressão exata do ser. Do seu ser, né? Tem outro versículo que fala que Jesus era a expressão exata do seu ser, de Deus, né? Expressão exata de Deus é aquilo que sai da sua boca, a sua palavra, né? Então existe um poder, uma autoridade. O Jesus é a própria autoridade de Deus, né? Isso é muito lindo. E tudo bem, tudo ele estava com Deus desde o princípio, criou os céus e a terra junto com Deus, né? A gente sabe disso. O Espírito Santo pairava sobre as águas, o Espírito Santo estava ali e operava na terra. E eu vou voltar um pouquinho, vou lembrar a gente, refrescar a nossa memória sobre o que aconteceu ali com Adão e Eva. Então Deus criou o homem, criou a mulher, né, e tal. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e falou para eles: ó, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa aqui vocês não vão comer. E Satanás, que já estava lá no jardim. E, gente, isso foi outra coisa que para mim eu demorei para acreditar que existia diabo. Até que eu comecei a ver os demônios na minha casa. Até que os meus olhos se abriram e eu comecei a ver e entender o poder do nome de Jesus. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Satanás chegou e enganou Eva.
E enganou literalmente, ele seduziu e ele falou, não, você não vai morrer. Você não vai morrer, não é bem assim e tal. Ela foi seduzida pela própria vontade de comer a fruta, mas houve algo ali no entendimento dela que gerou dúvida. E aquela dúvida fez com que aquela convicção que ela tinha de Deus e de quem era Deus e do próprio caráter de Deus, de repente, gerou ali uma margem para outra coisa. E é tão interessante porque fala que eles comeram do fruto e os olhos deles se abriram para o bem e para o mal, né? A partir daquele momento, eles foram... entrou neles o pecado. Realmente eles tiveram a consciência do que era mal. E eles que estavam nus e eles não percebiam porque eles eram ingênuos como crianças. De repente eles viram que eles estavam nus e aquilo deu vergonha e eles tiveram a consciência do que era ruim, do que era pecado e tentaram se esconder, né? E qual foi a reação deles? Eles tinham medo de Deus agora. Aquele Deus que antes toda vez visitava eles era um pai, que eles tinham Deus como um pai amoroso, de repente se tornou algo assim, meu Deus, pelo amor de Deus, a santidade de Deus passou a ser assim, eu não quero ver isso, porque eu vou morrer se eu estiver perto disso. E eles tentaram construir para eles uma roupinha, né, lá fala que foi com a planta da bananeira, eu acho, a palmeira, né? E quando o Senhor chegou, falou, ué, Adão, cadê você? Aí o Adão fala, não, Senhora, porque eu me escondi, porque eu vi que eu estava nu, e aí eu me escondi. E o Senhor vê que aquela planta ali não vai cobrir nada, é uma coisa sem nenhum... não ia durar nada aquilo, e acontece o primeiro sacrifício. Porque o Senhor, então, pega a pele do carneiro, né, e faz roupa para eles. E aí a gente precisa entender uma lei aqui espiritual, que em nome de Jesus a gente vai entender isso. Porque é crucial para a nossa fé. O pecado, a palavra fala que o pecado, o que ele faz? Ele separa a gente de Deus, certo? Então assim, vamos supor que esse tapete aqui é o pecado e eu estou aqui. Se eu estou no pecado, eu não posso entrar aqui na santidade de Deus, eu morro. Porque não existe, onde tem santidade não tem pecado. Então, tudo que tiver, é igual o sol, né? O sol é poderoso. Tipo assim, se você se aproxima do sol, ou você vira sol também, ou você vira luz, ou você vai ser destruído, não tem outra. É a mesma coisa. Se eu estou em pecado e eu me aproximo da santidade, eu morro. Não tem como, certo? E para que o homem não morresse, o Senhor começou a estabelecer alianças, estabelecer a vontade dele. E é interessante a gente entender um pouco também a Bíblia como um todo, né? Ter tipo um overview, assim. Como que Deus se expressou ao homem desde o princípio, né? Então, assim, no Antigo Testamento, a gente pode pensar que Deus é como um professor. Isso eu li num livro que eu achei genial, essa explicação. Deus é como um professor que está ensinando o alfabeto, né? Então, vamos dizer que a Lolo vai ensinar as crianças a lerem e escreverem. Gente, por onde que ela vai começar? Pelas letras. Não tem outro jeito. Você tem que começar com as letras. E o que os professores usam para ensinar as letras? Figuras, né? Então, eles usam figuras, tipo assim, a maçã, o M de maçã tem o desenho da maçã, M. Então, você vai entendendo por figuras ilustrativas, certo? E é assim que o Senhor faz no Antigo Testamento com a lei. Então, quando o Senhor chega para Moisés, isso eu já estou lá em Moisés, né? Quando o Senhor chega para Moisés e dá os 10 testamentos para Moisés, o que ele está fazendo ali? Ele está explicando, não matarás, não roubarás. O que Deus está falando aqui? Olha, a santidade é isso aqui. Quem é santo não rouba, não mata, não adultera, né? Não se prostitui. Isso é a santidade. Deus está desenhando, tá? Para deixar bem claro, o pecado é isso, santidade é isso. Preto no branco, certo? Agora, essa lei,
assim como a gente às vezes sabe a letra e às vezes a gente até consegue construir uma palavra, não quer dizer que essa pessoa já está entendendo o texto inteiro e a profundidade do significado daquela frase. Estão entendendo? Assim, a revelação completa do que Deus queria fazer com aquilo veio anos depois em Jesus. Então, primeiro eles estavam lendo assim, né? Abacate, como se fosse assim, né? Aprendendo a ler. E quando Jesus veio, aí tudo ficou claro. Aí eles conseguiram juntar palavra, texto, ter todo o entendimento completo, né? Mas o Senhor sabe lidar com a humanidade. E entendi que tinha que ser de passo a passo. Então começou ali com a lei. Só que a lei, gente, ela tinha milhares de ordenanças e detalhes e coisas. E tinha que... O sacerdote era uma pessoa muito específica que Deus escolhia dentre o povo. E por que Deus fez isso? Ele tinha escolhido dentre toda a humanidade um povo para ser dele, porque Deus nunca desistiu da comunhão. O propósito de Deus em todo o tempo era ter uma família semelhante a ele, né? Quando fala lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque, gente, a gente só consegue ter comunhão com quem é semelhante a gente. Eu não tenho como ter comunhão com um macaco, por exemplo. Infelizmente, não vou conseguir. Até tento conversar com o meu cachorro, mas não é a mesma coisa. Né? Mas quando eu estou com semelhantes, eu tenho intimidade. Foi para isso que Deus fez a gente assim. A gente fala na linguagem de Deus, a gente sente como Deus, a gente é como Ele, né? E o Senhor queria estabelecer essa comunhão plena. Então separou para si um povo que seria o povo santo, né? E isso era para todos que quisessem, tá? Não era só os judeus. Qualquer estrangeiro que quisesse fazer parte daquilo podia fazer também. Tá, mas por que a gente está falando disso? Dentro dessa lei. E olha, eu vou te falar, se você ler com cuidado e carinho o Antigo Testamento, em tudo você vai ver apontando para Jesus. Várias histórias, vários exemplos, grandes profecias apontando para Jesus. Sempre. E existia uma coisa muito simbólica que a gente precisa falar, que era a expiação do pecado, né? Então, o Senhor falava tudo isso. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso. Só que o Senhor sabia que ninguém era capaz de, por si mesmo, igual Adão e Eva. O máximo que eles conseguiram fazer foi a plantinha lá que não resolveu nada. E o Senhor falou, não, tudo bem, eu vou estabelecer com vocês uma aliança, um trato, né, digamos assim. Então vocês vão pegar um cordeiro. Todo ano eram muitos sacrifícios, mas tinha um que era da expiação, que tinha o bode também. Vocês vão pegar esses novilhos, esses bodes, e vocês vão impor a mão sobre ele. Tem o maior exemplo de todos é o Cordeiro da Páscoa, né? Que a gente até fez a Páscoa aqui, né? É um dos exemplos, né? Do Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Que é Jesus, que figura Jesus. Mas então, qual era a instrução? Era, vocês vão pegar esse cordeiro, ou esse bode aí, nesse ano a ano, vocês vão fazer isso. Impor a mão sobre eles, todo o pecado que está no povo inteiro, vocês vão impor a mão e eu vou entender que o pecado do povo inteiro está nesse animal e esse animal vai morrer. Assim, ninguém precisa morrer. Porque eu sei que vocês não têm como fazer isso por vocês mesmos, eu vou aceitar esse sacrifício. Então, se vocês tiverem a fidelidade no coração de fazer esse sacrifício, eu vou entender que vocês querem me servir. E que vocês não vão precisar morrer, eu vou usar da minha misericórdia e quem vai morrer vai ser o animal e eu vou salvar todos vocês. E todo ano os judeus faziam essa cerimônia e era um monte de coisa que tinha que fazer, que preparar, que não sei o que, e eles faziam. E aí, gente, é muito tremendo porque você entende como Paulo, depois que teve os olhos abertos e entendeu quem era Jesus, como tudo fez sentido para ele. Por quê? O que Jesus veio fazer por nós? Ah, detalhe, esse cordeiro tinha que ser sem defeito nenhum. Se você for ler lá, você vai ver várias semelhanças. Nossa, se você vê a festa da Páscoa,
os detalhes, a hora que Jesus morreu, era a hora que eles sacrificavam os cordeiros. Tipo assim, cada detalhe era apontando realmente para Jesus. E aí, o que acontece? Jesus veio, né? A palavra diz que... Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que eu quero. Peraí. Aqui, ó. Agora vamos ler aqui. Lê para mim, Vitória. Lê não. Bota, por favor. Hebreus 10, 1. Aqui. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, os judeus lá que faziam os sacrifícios tinham que todo ano repetir aquilo, porque ninguém era realmente purificado. Era só um ritual para lembrar que todo mundo era pecador, na verdade, e que o cordeiro ia morrer no lugar deles, certo? Agora lê para mim aqui, bota para mim Hebreus 10, 8. Primeiro tem o versículo 4 ali, né? Só para frisar um pouquinho mais, que ele fala: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Agora vai lá para o outro que eu te falei, era 8, né? Tá. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Isso é Jesus, né, falando. Os que eram feitos conforme a lei. Pode continuar. O 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Tá, parece meio doido aqui, mas é porque Paulo está usando um texto e explicando esse texto, né? E ele está falando, quando Jesus falou aquilo, ó, você nunca se agradou de sacrifícios e ofertas, eu vim para fazer a tua vontade, é a troca da aliança. Então, no Antigo Testamento tinha essa aliança aqui, né, com as figuras e os cordeiros, e quando chega no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, começa uma nova aliança, né, de Deus com o povo. E qual era essa nova aliança? Agora eu vim, Senhor, Jesus falando para o Pai, eu vim, faz a tua vontade em mim. Jesus, como Filho de Deus, veio como Cordeiro perfeito, o perfeito Cordeiro. E o sacrifício dele era um justo morrendo por todos os pecadores. Deus enviou, a palavra, vocês conhecem esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o único filho. Deus pegou e falou: cara, o meu amor é tão grande e o meu anseio por comunhão com esse povo é tão grande que eu vou enviar o meu próprio filho. Deus, Jesus era Deus, se esvaziou de ser Deus, veio como homem ele se humilhou, foi até a morte, uma morte de cruz, que era uma morte que era considerado maldito. Um amor tão grande, o amor do Pai, o amor de Jesus, que se entregou a esse nível. E ele é o Cordeiro perfeito que de uma vez por todas tira o pecado do mundo. E qual é a diferença dessa nova aliança para a antiga aliança? Agora o sangue de Jesus tem poder de purificar as nossas mentes de uma consciência culpada. Tem o poder de purificar as nossas mentes e os nossos corações. É aquela contaminação que entrou em Adão. Agora, pelo poder do sangue de Jesus, ela pode ir embora. E toda a confusão e a visão deturpada que Adão e Eva começaram a ter a respeito de Deus, e tudo que se espalhou pela humanidade, agora pelo sangue de Jesus, eu posso ter de novo a minha mente lavada. E posso ter agora uma revelação profunda de quem Deus é. E eu posso voltar e entrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor. Gente, o Santo dos Santos, vocês precisam ler o Antigo Testamento. O Santo dos Santos era um lugar
Deus mandou construir aquele tabernáculo, né, onde eles iam adorar, e era um lugar tão sagrado que o sacerdote só podia entrar essa vez no ano. E ele entrava com um sininho na perna, porque caso ele, e com uma corda, porque ele ia entrar. Se ele tivesse em pecado, se ele não tivesse feito os sacrifícios corretamente, ele podia morrer lá dentro. Então, se ele demorasse muito, o pessoal puxava pela cordinha, porque era um lugar tão santo e a humanidade tão pecaminosa, que ninguém poderia entrar ali se não tivesse feito todos os rituais. Mas olha o privilégio que a gente tem pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, gente, para me permitir entrar. E o que era o Santo dos Santos? Era onde a presença do Senhor se manifestava. Era um lugar ali onde estava a presença do Senhor, né? E hoje nós temos esse acesso livre. Então, eu queria ler aqui Hebreus 9, 13 e 14. Gente, esse versículo, e agora assim, como que a gente aplica isso? Isso aqui eu estou falando básico do que Jesus fez, né? Morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu pecado. Ele é esse cordeiro. Porque ele morreu, eu não preciso morrer e posso viver uma vida plena. Só que eu tenho que saber disso, porque o inimigo, ele vai vir e vai tentar nos enganar. O diabo não mudou, gente, mesmo que estava lá em Gênesis, só piorou, porque agora ele conhece a humanidade mais do que nunca, sabe tudo, conhece os seus defeitos, conhece as suas fraquezas, ele sabe tudo, e ele tenta enganar do mesmo jeito. Então, se eu não conheço, eu posso me deixar enganar por muitas coisas, né? E aqui, ó, teve até um dia no início da minha conversão que eu estava muito tentada a fazer umas coisas. E eu falei, caramba, eu quero muito ir nesse lugar, eu estou com muita vontade de ir ver essas pessoas e não sei o quê. E eu sabia já que não era o que eu deveria fazer, mas eu estava tentada mesmo. E aí eu fui orar, falei, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, tira essa vontade de dentro de mim, porque, poxa, eu quero viver para você, né? Mas tá difícil. E eu abri esse versículo, eu comecei a ler alto e declarar isso. Ó, ele fala assim: se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Gente, isso é muito poderoso. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Se você declara a palavra, ela tem poder. Os crentes precisam aprender a viver. Tem até um versículo que fala, né? Manejando bem a palavra da verdade, como uma espada. A gente tem que entender que a palavra, ela é para ser usada, aplicada no dia a dia. Ela tem poder por si mesma. E eu preciso conhecer a palavra para eu não ser enganado. Gente, sabe o que aconteceu nesse dia? Depois de eu orar isso aqui alto e declarar, o que acontece? Eu estou dizendo para o mundo espiritual que eu creio no poder do sangue de Jesus. E quando eu declaro isso e estou dizendo, olha, eu creio no que Jesus fez, o diabo vai perdendo poder. Vai perdendo poder. E eu creio que esse sangue tem poder de purificar a minha mente, e eu não quero fazer o que vai trazer morte para mim. Gente, eu fui declarando aquilo, pronto, acabou. Uma paz invadiu meu coração. Uma paz. E eu só queria agora ficar ali na presença do Senhor. Então, o que eu estou falando, gente? É muito normal a gente ter a vida, começar a vida em Deus, e mesmo depois de muitos anos, né? O inimigo muitas vezes vai querer enganar a gente e levar a gente a fazer coisas que levam à morte.
Mas se eu sei o poder que tem no sangue de Jesus, eu não sou facilmente enganado. E aí tem uma outra questão aqui também sobre Jesus, que é diferente de todas as outras religiões, porque vou tocar aqui num ponto, né, pela misericórdia de Deus, mas Maria, eu admiro muito Maria, porque, poxa, foi escolhida, né, mulher que Deus escolheu para que nascesse o próprio Filho de Deus. Que honra, que honra. Mas você já pensou que você também foi a mesma coisa? Que Deus escolheu você para que Cristo viva em você agora. E que você tem a mesma responsabilidade de Maria de fazer Cristo crescer em você. Crescer e se desenvolver. Isso é tremendo, né? Deus teve essa ousadia, né, de pelo Espírito permitir que Cristo agora habite em você. Isso é lindo demais. Mas Maria tem o seu lugar de honra, tem o seu lugar realmente de, né, destaque. Mas ela não morreu pelos nossos pecados. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, não há outro. A própria Maria louva o Senhor e ela fala, uau, né, eu sou bendita realmente, né, entre as mulheres. E no cântico dela, ela fala, o meu Salvador. Porque ela também precisava de um Salvador. Ela era pecadora como todos nós. Ela era virgem, mas ela era pecadora, natureza pecaminosa, precisava de um Salvador. Então existe algo em Cristo que nenhuma outra religião tem, sabe? E que a gente precisa entender. Por que eu estou aqui, o que eu faço aqui? Precisa entender os fundamentos da fé, né? Eu quero terminar aqui lendo Colossenses. Só tem um texto antes também, 1 Coríntios, Vitória, 15, 22. Porque da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Só mais um exemplo, né, disso tudo que a gente falou, né? Se você for ler Coríntios, Romanos, gente, tem tanta explicação sobre tudo isso que a gente falou. Ou seja, o pecado entrou em Adão, mas o perdão entrou em Jesus, né? Então, Jesus, do mesmo jeito que quando Adão pecou, toda a humanidade foi contaminada por aquilo, quando Jesus veio e morreu, todo aquele que nele crê pode ser santificado e vivificado. Amém? Tá, deixa eu ler aqui então Colossenses 2. Tá, eu vou ler isso aqui devagarinho, o texto é grande, mas vale a pena. Colossenses 2, do 1. Tá. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, né? Aquele texto que a gente leu. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, me alegro em ver que estão vivendo em ordem e está firme a fé que vocês têm em Cristo. Pode continuar. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Gente, então olha só, é muito importante vocês entenderem o seguinte, a gente recebe o Senhor, a gente tem a verdade, e existe um exercício do nosso coração e da nossa mente de permanecer com a mente na verdade, porque o engano vem, né? O mundo jaz no maligno. Cada vez mais tem teorias mais e mais, né, confusas a respeito de quem Deus é e a respeito dos princípios de Deus. E a gente precisa entender
o poder que há no nome de Jesus. O poder que há, entender que o nosso entendimento é algo muito espiritual. Muito, muito espiritual, a forma como você entende. Sabe, então Paulo o tempo todo orava para que as pessoas tivessem entendimento e revelação, entendimento e revelação. Você tem orado por isso? Você precisa orar por isso. Senhor, me mostra o que é verdadeiro, me mostra o que é real. Até porque a nossa vida, a gente precisa de sabedoria e discernimento. Eu oro muito por isso. Eu falo, Senhor, me mostra o que é real, o que é verdadeiro, o que é bom aos teus olhos. Gente, a vida é como uma mesa de escolhas, assim. Você tem todo dia, tem que escolher isso, isso ou isso. Cara, se você não tem a sabedoria do alto e o discernimento, você vai acabar escolhendo coisas que vão te trazer, muitas vezes, legalidade, vão dar lugar para o diabo na sua vida. Que pensamentos você tem abrigado nesses dias, sabe? O que você tem permitido entrar na sua mente contrário à palavra de Deus? Porque o entendimento obscurecido é trevas e permite que o inimigo venha e tenha domínio sobre a sua mente. Entende isso? Então, assim, que o Senhor possa encher o nosso coração de entendimento, iluminando mesmo a nossa fé com esclarecimento. Sabe? Que a gente precisa ter entendimento das coisas espirituais para que a gente tenha autoridade no mundo espiritual. Sabe? O inimigo é real. O inimigo é real. E se eu não sei usar as armas, eu fico refém dele. Gente, eu tenho visto, cara, como Deus tem se movido, assim, sabe, pelo mundo. E você vê crente, um monte de crente manifestando o demônio. Muito, muito. Como é que pode isso? Você pensa, meu Deus, como é que pode ter o inimigo ter tanta ingerência? Porque está tudo na mente. Porque se você não vigia, se você não conhece a verdade, você é uma presa fácil. Certo? Então a gente precisa ter conhecimento, entendimento, entender o que Jesus fez, sabe? E a grandeza daquilo que ele fez. Eu vou ler aqui o 13 e o 15 para acabar. E ele fala aqui: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tá, isso aqui é profundo, gente. Vou falar aqui, tentar explicar isso em nome de Jesus. Ou seja, quando eu ainda estava em pecado, Jesus veio e me tirou, né? Ele me transportou do reino das trevas para o reino da luz. E aí, o que Jesus faz quando eu aceito o sacrifício de Jesus, né? Porque Jesus morreu por todos, mas todos estão salvos? Não. Por quê? Porque tem muita gente que despreza o sacrifício, muita gente que, não, Jesus não é nada. Então, para esse, Jesus vai ser pedra de tropeço, a palavra fala. Mas para aqueles que creem é a pedra angular, é a minha salvação. Tá, e aí tudo bem, Jesus pega, morreu na cruz, cancelou, porque o diabo tinha toda uma lista ali de, ó, ela fez isso, ela fez isso, ela faz isso, ela faz aquilo, ou seja, ela é minha, certo? Porque ela me obedece, então ela é minha, ela vai comigo para o inferno, que não foi feito para os homens, mas o inimigo vai lá e pega e quer levar junto. E aí Jesus chega e fala, não, está cancelado, eu paguei. Igual você tem uma dívida no banco, pô, tem uma dívida impagável. Imagina, se eu devesse para o banco $1 milhão, eu já não tinha para pagar, certo? Menos ainda, eu já não ia ter. Mas se alguém chegasse e falasse, não, tá tudo certo. Aí o cara do banco tá me cobrando, pô, se você não me matar, não me pagar, eu vou te matar, vou matar sua família. Aí o Senhor chega e fala assim, não, tá aqui o dinheiro. Tá paga essa dívida aqui, ela não deve mais nada a ninguém, ela está livre de toda condenação. Aleluia, Senhor. É assim, o diabo fica de noite querendo te acusar e falar, não, mas ela aqui está fazendo isso, e o Senhor, e todo dia eu vou para a cruz, certo? Todo dia eu vou lá, Senhor, me perdoa.
né? Tem isso, tem aquilo, mas eu creio no poder do teu sangue. Então o inimigo perde esse poder sobre a nossa vida, né? E com isso Deus está expondo o inimigo, né? Está falando, ó, acabou para você. Todo aquele que crê em mim é meu. E eu é que tenho, né? Eu é que vou ser o protetor. A partir daquele momento você passa a ser isso aqui, passa a ser do reino da luz, do amor. E existe um processo de santificação a partir do momento que eu entro nesse lugar, que eu aceito o sangue de Jesus sobre a minha vida. É diferente do que era na lei. Agora sim, de verdade eu sou santificado. Então, se você, em alguma área da sua vida, gente, isso é sério, se em alguma área da sua vida você não está se sentindo totalmente liberto, você sente que o inimigo ainda tem muito poder sobre você, o que você vai fazer? Você vai fingir que não tem nada acontecendo, vai ser hipócrita e você vai viver uma vida que só não demonstra o seu pecado, mas no fundo você sabe o que você tem? Você vai esconder? Ou você vai trazer para a luz crendo, com confiança? Olha a diferença. Lembra que Adão e Eva tiveram medo de Deus, né? Porque o pecado estava neles. Mas agora eu posso entrar com confiança no Santo dos Santos. E eu posso falar, Deus, eu estou aqui mesmo. Senhor, está horrível. É isso a porcaria mesmo. Senhor, eu estou pensando isso. Mas eu estou aqui porque eu creio no teu sangue, no poder do teu sangue, Senhor. Gente, isso transforma, isso liberta. Só que se eu achar que não, eu posso ter uma vida dupla até. Quanta gente, né? Não cai de repente. Caiu de repente não, ninguém cai de repente, gente. Cai aos pouquinhos, até que chega um dia que não aguenta mais e cai mesmo, entendeu? Mas assim, hoje eu tenho confiança. E por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque a gente precisa ter uma vida completamente liberta. Liberta na presença do Senhor. Ter uma vida plena nele. Amém? Eu queria orar. Vamos levantar todo mundo. Lucas, se puder tocar. Ih, a Sara está na aulinha. Queria chamar o Gu, Marcela, Tícia aqui também. Vem aqui na frente. A gente vai ter a ceia já. Mas Senhor, quero clamar, Senhor, por esse entendimento daquilo que o Senhor tem por nós, Pai. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Oh, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem revelando, Senhor, toda a tua vontade, Pai. Todo aquele, Senhor, que precisa de revelação, todo aquele que precisa, Senhor, de libertação, Senhor. Todo aquele, Senhor, que precisa, Senhor, de autoridade no teu nome, Senhor, para viver uma vida plena, em nome de Jesus. Vou fazer aqui uma pergunta, gente. Eu, na verdade, gostaria que todo mundo viesse à frente, tá? Porque eu acho que isso, ninguém escapa disso. Eu creio que todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente se sente preso, amarrado, né? Tem situações que a gente precisa realmente... pode tocar o nome de Jesus. Tá, amém. Eles vão tocar aqui uma música. Mas eu quero pedir que venha à frente aqui. Vem todo mundo, gente, vem todo mundo. E assim, pode ser que a gente não vá orar por você, mas vem aqui. E em nome de Jesus, assim, venha com o coração rendido e disposto a compreender mais de Deus. Pede para Ele te revelar quem é Jesus mesmo, no profundo.
quem é Jesus. Isso é um mistério tão profundo, onde toda a sabedoria e o conhecimento estão nele. Existe muito mais, gente. Isso aqui eu falei o mínimo, que foi o muito, o tudo que ele fez, mas ele é muito mais do que isso. Ele representa muito mais. Então eu oro para que agora, em nome de Jesus, você quebrante o teu coração na presença dele. Se tem algo que você precisa expor, querido, fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Pode ser que o Senhor te direcione até a confessar para alguém o seu pecado, para uma liderança, para alguém próximo. A confissão realmente ela traz luz e ela liberta. E existe muito que a gente pode ser liberto ali, eu, você, na presença do Pai. Sabe? Não tenha medo, vá com confiança à presença do Senhor. E para aqueles que já sentem que foram libertos já, se você já tem um entendimento mais profundo de quem Jesus é, comece a entender que Ele quer que você fale dele para outras pessoas. Sabe? Comece a entender que o que Ele fez não foi só por você, não. É muito confortável a gente estar aqui e saber que eu estou salva. Mas existe um sacrifício que foi feito por tantas outras pessoas lá fora que precisam entender quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Então ora agora em nome de Jesus para que o Senhor desperte isso dentro de você. Amém. Eles vão tocar uma música aqui. Pode cantar, né? E queria pedir para os pastores a gente estar orando com todo mundo. Amém. Com quem você sentir. Também se você sentir, fica à vontade, tá, gente? De orar. Em nome de Jesus. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name.
What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The Amém, Senhor. Amém, Senhor. Podem terminar aí de orar. Enquanto isso, vai colocando o seu coração diante do Senhor. Eu realmente creio que o Senhor operou hoje. O Senhor sempre opera. Mas eu creio que foi uma manhã de libertação. Eu creio que a gente vai começar a experimentar e a viver um novo tempo. Um tempo de liberdade realmente nos nossos pensamentos, na nossa mente. Experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E a gente vai participar agora da ceia, que nada mais é do que celebrar tudo isso que a Andréia falou hoje, né? É um memorial diante do Senhor, é celebrar aquilo que Ele fez por nós. É tão importante a gente ouvir o que a gente ouviu hoje. E o Senhor estabeleceu a ceia justamente para que a gente não esquecesse. Ele fala: olha, façam isso em memória, né? Para que vocês não esqueçam. É um memorial que eu estabeleci para que vocês saibam que eu morri por vocês, que o meu corpo foi partido por vocês, que o meu sangue foi derramado por vocês, e que isso tem poder. Apesar de ser um memorial, né? O pão não se transforma no corpo e o vinho não se transforma no sangue. A Bíblia diz que quem faz isso indignamente, ou seja, sem entender isso, né? Existe uma consequência sobre isso, ruim. Então eu creio que quando a gente faz entendendo tudo aquilo que Ele fez por nós, existe algo sobrenatural. Se existe morte e doença para quem não entende isso, existe vida e saúde para quem faz isso de uma maneira correta. É o que a gente entende de um ato profético. O que é um ato profético? Algo que a gente faz no mundo natural, que
que reflete no mundo espiritual. E quando a gente participa desse momento entendendo que Ele morreu por nós, não que a gente é melhor do que alguém, que a gente é bonzinho, pelo contrário, foi muito bem explicado aqui. Ele morreu por nós e a gente aceita esse sacrifício. A gente entra debaixo dessa aliança, a gente entra debaixo desse sangue, a Bíblia diz que a gente está escondido em Cristo. É como se qualquer um no mundo espiritual olhasse para nós e visse Cristo, porque a Bíblia diz que a gente está escondido nele, e nele a gente é poderoso para vencer. Amém? Então eu queria chamar aqui a Déia aqui, né, para a gente ministrar a ceia, o Marcelo e a Tício também. Pedir para o Marcelo orar pelo pão aqui, a Tício pelo vinho. Querido, como foi, eu acho importante eu falar isso. Eu estava ali e eu falei com Deus assim, eu só vou falar isso se o Gu me der o microfone. Aí ele me entregou, eu vou falar. É bem interessante você participar desse momento com o entendimento certo. Porque você pode agora só tomar um copinho de suco e comer um pedaço de pão. E isso não muda nada para você. Mas quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, Ele está querendo dizer, faça isso para você dar continuidade ao que eu comecei. Se você observar os textos, principalmente no Antigo Testamento, que é o contexto que as pessoas estão vivendo, o que eles conheceram naquela época era o Antigo Testamento, memória queria dizer continuidade. Existiam certos homens que não tiveram filhos e eles faziam uma estátua para que quando olhassem para aquilo, lembrassem deles, fosse uma forma de o nome dele ter continuidade, as pessoas não se esquecessem. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo, Jesus Cristo, eu assumo o compromisso de dar continuidade àquilo que você começou. Tem um certo conto que diz que Jesus, quando morreu e voltou ao céu, disse assim, o anjo perguntou, e agora? Jesus disse, eu deixei algumas pessoas para dar continuidade. E aí o anjo perguntou, mas se eles não derem conta, qual é o plano B? Jesus respondeu, eu não tenho plano B. A responsabilidade é nossa. E Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Só mais um pouquinho. O costume judeu, quando as pessoas estão na mesa, e nós estamos à mesa agora, quando o Senhor estava à mesa, o servo vinha e servia o seu Senhor. E ele ficava meio que escondido para que o Senhor não visse o servo. E o servo só voltava à mesa quando acabava tudo. E o costume judeu era, se o Senhor terminasse a refeição e o lenço que ele usava, ele amassasse e jogasse na mesa, ele não iria voltar. Podia ser recolhido à mesa. Mas se por algum motivo o Senhor que estava à mesa precisasse sair por alguma coisa, ir no banheiro, e ele dobrava o lenço que estava usando, colocava em cima da mesa e saía. Aquilo significava, eu vou voltar. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou dobrado o seu lençol no túmulo. Isso quer dizer, eu vou voltar. Jesus vai voltar. Então, queridos, como foi falado aqui, nós precisamos gerar Jesus dentro de nós. Nós precisamos gerar. Ele precisa crescer através de nós para que ele possa também ser conhecido por outras pessoas. Maria gerou Jesus até ele nascer e se fazer conhecido para outras pessoas. Jesus quer ser conhecido através de cada um de nós. Ele vai voltar, Ele está voltando. Que nós possamos participar da ceia do Senhor agora com esse entendimento e sabendo da responsabilidade que nós temos.
de dar continuidade àquilo que Ele começou. Deus, eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus, agradeço pelo seu corpo que foi ali naquela cruz. Sabemos que Ele não está mais lá, Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou, vive à direita de Deus Pai, intercede por nós e vai voltar. Obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo corpo, obrigado por esse pão que temos aqui nesse momento, que simboliza o corpo de Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício, Jesus. Sabemos que não foi fácil, mas o Senhor cumpriu a vontade de Deus Pai. E que ao participarmos nesse momento aqui também possamos fazer o sacrifício de viver o propósito que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Senhor, ainda quero orar por esse suco de uva que representa o teu sangue. E quão poderoso é isso, Senhor. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui quão poderoso é o teu sangue, que veio, que limpa os nossos pecados. Ah, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. E como agradecimento, eu quero te dizer aqui nessa manhã que eu tomarei esse suco, Deus, dando continuidade, a tua palavra, continuidade em fazer o seu nome conhecido. Que cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã possam tomar esse suco, lembrando do teu sacrifício e se colocando à tua disposição, na responsabilidade de dizer: eu continuo a fazer o teu nome conhecido, Jesus. Obrigada por esse sangue derramado. Isso não tem preço, Pai, não tem preço. Que nós possamos fazer valer a pena. Obrigada, Senhor, obrigada. Amém. Vamos todo mundo participar aqui da mesa juntos. Convidar cada um aqui a vir aqui. Marcelo e a Tícia vão estar. Vem, gente, vem. Vamos participar junto aqui na mesa. Fica aqui, vamos todo mundo junto. Pega o seu pão, pega o seu cálice. Pega o seu pão, pega o seu cálice. Aí vamos ficar aqui, continua todo mundo aqui, vamos ficar junto. Vamos fazer diferente hoje aqui, ó. Não volta pro seu lugar não, vamos tomar aqui junto. Compartilha com alguém que está do seu lado. Abençoa, abraça. Ceia é isso, é comunhão, é a gente estar junto, é a gente servir um ao outro. Amém. Podem tomar a ceia, podem ir compartilhando, abraça os seus irmãos. Eu te dei o que não tinha, o teu ódio